a maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento. O que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente. Eu só pego esse tempo, Benedita, para me associar e repelir as mentiras, o jogo baixo, o jogo sujo. Hoje eu vi logo cedo uma declaração do governador Cláudio Castro dizendo: nós estamos sozinhos. O que eu vi o governador Cláudio Castro falando é que a PEC da segurança ia atingir a autonomia dos estados. Falso! Quer dizer que ele dizia: vai ferir a autonomia. Aí diz que agora a culpa é do governo federal? Não seria dele que está tentando obstruir a votação dessa PEC da segurança? Saiu a ligar, pedindo desculpas para o governador, para diretor da Polícia Federal, para ministros, dizer: eu não disse bem isso. A verdade é que toda essa operação podia ter tido um desfecho diferente. Se ele tivesse ido no ministro da Justiça, tivesse articulado, tivesse trabalhado em cima de investigações. Eu disse aqui que um deputado estava mentindo. Até a história de tanques blindados da Marinha é falso. Você sabe que data, Benedita? Ele pediu os blindados da Marinha dia 29 de janeiro. Quando é que está acontecendo nossa operação? Esse governador do estado do Rio de Janeiro é tão falso que eu não sei, deputado Patrus, por que ele deflagrou essa operação no dia de hoje. Presidente, primeiro dizer da minha tristeza de ver o estado do Rio de Janeiro sitiado, de ver o meu estado, que é lindo, diverso, com uma cultura potente, com as praias maravilhosas, com uma gente trabalhadora, com saldo de uma operação desastrosa de 70 mortos, pelo menos. Essa é a operação mais letal da história do país. Eu vou repetir. Essa é a operação mais letal da história do Brasil, não da história do estado do Rio de Janeiro. E as 3 operações mais letais da história do Rio, sabe quando foram? Sob o governo de Cláudio Castro. E eu lamento muito todas as mortes, inclusive as mortes dos servidores públicos policiais. E sabe de quem é a culpa dessas mortes? Do governador Cláudio Castro. Aqueles que, olha que delírio, diante de um cenário de sangue no Rio de Janeiro, de um Rio sitiado. Aqueles que culpam o presidente Lula, primeiro são os mesmos que são contra a PEC da segurança pública, que propõe a integração das polícias, é aquela que propõe um papel do governo federal para integrar essas ações e o crime. Ou vocês não conhecem o crime? O crime não é reduzido ao estado só, ele é interestadual. A gente tem que olhar para as fronteiras, tem que ter uma coordenação do governo federal, que os senhores são contras. Também mentem quando dizem que o governo Lula negou ajuda. Hoje tem cerca de 40, 50 agentes federais fazendo policiamento rodoviário, ajudando no policiamento rodoviário a pedido do governo. E o que o governador Cláudio Castro pediu no final de setembro agora? Pediu para manter esses agentes. E o que o governo fez? Manteve esses agentes. Aliás, foi renovado 11 vezes desde 2023. Parem de mentir. Olhem para o povo do Rio de Janeiro, para a mãe que perde o seu filho assassinado, para a esposa do policial, para a mãe que não consegue levar um idoso para o hospital porque fecharam os postos de saúde, para aquela criança que ficou sem aula porque foram mais de 30 escolas fechadas. A área atingida inicialmente com a operação